Quer saber como foi a prova de História do Enem 2017? Fica atento ao vídeo. Fala moçada, bem-vindos ao vídeo sobre os comentários da prova de História do Enem 2017. Estou recebendo aqui no estúdio da TV SEB as lendas da história, né, os maiores historiadores desse Brasil. Está aqui comigo Pedro, estreando com a gente. Opa. Pedro, obrigado por ter vindo, valeu. Imagina, obrigado. Tá começando com a gente, primeiro comentário que ele faz. Sheldon, que não está começando com a gente faz tempo já. A Luísa e o Guilherme, e nós vamos ter uma troca. O professor Felipe vem também, vai entrar no lugar do professor Pedro, tá? A gente vai fazer uma troca aqui. Aliás, para dar certo tudo isso, Pedro, começa comentando com a gente o que você achou da prova, como que vocês avaliaram o que aconteceu no dia de hoje. Sim. A ideia da prova, né, a coisa mais complicada, pelo menos para a gente, para a equipe de História, sem sombra de dúvidas, foi a extensão da prova, né? Uma prova muito extensa, são 90 questões, 30 páginas quase de prova. História não tinha nada que fosse muito complicado. Todos os temas que foram trabalhados em sala de aula, eram 14 questões de História, sendo muito bem distribuídos, 7 questões de História do Brasil, 7 questões de História geral. No geral, aproveitando, nada muito específico, né? Os temas todos muito tranquilos, né? A primeira questão de História, né, nós comentaremos no geral por ordem cronológica. A primeira questão, uma questão interessante, falando sobre Grécia. Havia 2 textos, isso uma marca muito presente do Enem, né? Textos sempre interpretativos, a questão sempre associada ao texto. 2 textos falando sobre, um sobre a democracia, outro sobre as leis das 12 tábuas. Uma questão muito tranquila que o aluno que tem bastante leitura conseguia fazer fácil. O grande problema para aquele aluno que não tem prática de fazer exercícios, né? Isso provavelmente faria com que ele se cansasse rápido, mas nossos alunos são alunos bem treinados e provavelmente foram muito bem. Que bom, que bom. Pedro, então, agradeço a participação. Aí o Pedro vai deixar a gente para trocar o professor Felipe, tá bom? Obrigado, valeu. Obrigado, Varela, até mais. Vai lá, Gui, e aí? Varela, como é que vai? Tudo em paz, bem? e você? Tudo certo? Cara, tudo bem, prova bonita. O Enem ele tem essa ideia prática de fazer prova muito bem colocada, temáticas muito bonitas, bem dividida, viu? Uma prova bem dividida, apesar de sempre ter um foco no século XX muito grande. Continuando a linha cronológica, a gente teve uma questão de antiguidade, né? A gente teve uma questão de antiguidade clássica e a gente vai para a Baixa Idade Média, que a gente chama de transição feudo-capitalista. Caiu falando sobre questões da Baixa Idade Média, Flandres, desenvolvimento capitalista na região. Caiu o reino africano também, esse é um negócio muito legal, a gente fala sempre sobre a importância de reinos africanos num entreposto comercial, sobre essa ideia de... Uma questão, Gui? Uma questão sobre a Baixa Idade Média na Europa, uma questão sobre o reino africano. Entrando na Idade Moderna, a gente teve o aparecimento também dos direitos burgueses, do iluminismo, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa. Foi uma questão bonita, uma questão legal, mas o foco, eu acredito, ele vai no século XX. Tá. Tanto para a história geral, quanto para a história do Brasil. Isso é a cara do Enem. É a cara do Enem. Não é a cara do surpreendente Enem. isso. Por exemplo, a história do Brasil não vai cair colônia, a história geral, mesmo a gente tendo caído uma de antiguidade, não vai cair antiguidade oriental, Egito, Mesopotâmia, a gente não encontra. Muito focado em fatos mais recentes mesmo. É uma tendência histórica do Enem. Do Enem, tá, legal. Sheldon, a Luísa que vem? Tanto faz, pode ir, Luísa. Vamos lá. E aí? Bom, Varela, concordando com a turma aqui, realmente na prova de História o século XX predomina. Eu achei interessante a questão do New Deal, né, do Franklin Delano Roosevelt, né, a questão que falava sobre a intervenção do Estado na economia. Mas eu queria destacar um pouco, um ênfase, além da questão dos direitos humanos lá, com a questão das minorias dos Balcãs, né, dos eslavos, dos judeus. Eu queria destacar uma coisa que é importante. Eu acho que eu fiz a prova inteira, a redação, fiz a linguagem de código e fiz as humanas. E a hora que a gente vê uma questão do futurismo, né, que geralmente está na prova de linguagens e códigos, na prova de ciências humanas. Tá? Para falar, aí a gente discutiu muito os 100 anos do dadaísmo esse ano, mas aí teve uma questão de dadaísmo lá na prova da linguagem e códigos, né? Eu achei que foi essa prova, na minha visão, a marca dela foi a interdisciplinaridade. Na prova de linguagens e códigos junto com as humanas, foi importante. Só para você ter noção bem rapidinho,
tinha uma questão na prova de linguagem de códigos que se o aluno conhecesse muito de história sobre a língua tupi no Brasil, falava sobre português, bandeirante, quilombo, a cidade de Itu, quer dizer, questão dos festivais da canção de 67, 50 anos dos festivais da canção de 67, uma questão que a gente discutiu na aula dica, enfim, Tropicália, Chico Buarque, Caetano, Edu Lobo, muito legal, teatro na ditadura militar, repito, tudo na prova de linguagens e códigos, mas com o nosso referencial. E na minha... que essa interdisciplinaridade era importante, né? Muito, se ele tivesse lá com o referencial história, e eu acho que é muito legal a questão de espanhol, da prova de espanhol, que trouxe uma questão sobre o Frei Bartolomé de Arransola, uma questão que ele tem na aula dos maias, né? Ele interpretava no espanhol, mas falava de Aristóteles, Maia, sacrifício humano, muito legal. E, de novo, a questão das minorias, importante. A mulher na prova, o negro, o índio, o tema da redação, que também a questão do deficiente, a pessoa especial. É a prova do Enem, mas eu achei muito legal esse lado de colar e misturar as áreas, né? Talvez até aconteceu de forma mais forte, porque é o primeiro ano que elas estão juntas, né? A linguagem de códigos com a história, né? Exatamente. Né? Então talvez fica mais fácil a conversa até, né? E aí, Sheldon? Tudo bem, Varela? Tudo em paz. Então, gente, prova de história, como nós estamos dizendo aqui, uma prova muito bonita, uma prova, vamos dizer assim, a cara do Enem. E como a gente sempre comenta nas aulas, né, cuidado com as transições. Eles vão estar saindo de um período histórico, indo para outro, caíram várias questões com essa pegada, vamos dizer assim. Brasil, especificamente, ela não caiu nada de período colonial, não caiu nada de primeiro reinado, nada de regência, foi direto para o segundo reinado e já no final do segundo reinado. Então, caiu uma questão bastante legal, lei de terras, falamos sobre isso, inclusive, na aula dica. Caiu uma questão bem falando sobre a questão da concentração fundiária, lei de terras. Depois, clássica, questão cultura afrodescendente, afro-brasileira, né? Questão do negro inserido nessa sociedade. Então, uma imagem, muitas imagens sobre essa questão de afrodescendência, né, brasileira. E falando dessa relação entre os negros e os brancos, que apesar de uma proximidade, existia uma questão ainda de uma submissão do negro sobre o branco, né? E caiu também uma questão falando sobre essa questão do Tiradentes, a identidade dele, essa questão de resgatar o Tiradentes como grande herói nacional nesse momento final do segundo reinado e entrando para a República. Então esses foram os temas que caíram em relação à história antes da República e República. Nosso amigo Felipe aqui vai falar um pouquinho também, né, meu irmão? Beleza. Fala aí, Phelps. Boa noite a todos. Tudo bom? bem, Varelinha? Na paz, tudo bem? Quanto à prova de Brasil, a parte de República sempre é clássico no Enem. A prova ser mais focada em Brasil republicano e 4 exercícios interessantes sobre República. 2 sobre Vargas e 2 que envolvem o período inicial da ditadura militar. Os de Vargas, um trabalhando especificamente a organização do populismo de Vargas, que também é um conceito clássico sobre o governo varguista, líder carismático com apoio de classes, e dentro desse governo de Vargas, uma associação direta com o controle de informações, numa estrutura chamada DIP, que foi também falado na aula dica. Além do DIP, no governo Vargas, um outro exercício já no final do governo, o processo de abertura democrática que o próprio Vargas liderou, e esse processo com retomada de pluripartidarismo e as eleições fixadas entre 2 candidatos que Vargas não poderia concorrer, especificamente Vargas, na busca por uma retomada de poder, cria-se uma estrutura chamada queremismo, que seria a tentativa de retorno de Vargas ao Estado, retomando o conceito ditatorial. Esse era um exercício difícil. Se você for pensar a prova de Brasil, era o exercício mais difícil da prova, sem dúvida, porque envolvia um conhecimento muito específico, que é bem do recorte temporal do finalzinho de 45, do final do governo Vargas. Tá. Fora isso, ele pula a República Populista, nada de JK, e foi direto para as vésperas da ditadura militar. 69, 2 exercícios específicos sobre 69. Por quê? 69. É da transição já da estruturação da ditadura de 64 até 69 e a criação do segundo governo, que é o Costa e Silva. O que eu tenho ali? A presença da Igreja Católica na estruturação da ditadura. Lá no final do governo Jango, a Igreja contra a esquerdização e a Igreja querendo construir junto com a estrutura dos militares, do golpe em si. Na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, é o grande evento de apoio da Igreja Católica pró-ditadura. Após isso, em 69 especificamente, dentro da criação do AI-5 e o grupo de resistência, o AI-5, uma imagem que representava a moda em 69, retomando conceitos do cangaço da Maria Bonita. Então, na hora que você tem essa retomada do cangaço
da Maria Bonita mostra a resistência ao conceito ditatorial, também dentro da moda em si, como um referencial histórico. E o que saiu da lógica da ditadura é que não se perguntou especificamente sobre os atos institucionais e não foi um conceito muito claro sobre o milagre econômico. Foram elementos culturais específicos, tanto a Igreja Católica quanto o referencial de moda. Então, é esse o caminho que a prova de história tomou, uma prova que manteve a República como referência e esse ano teve uma divisão bem interessante de 7-7. Tá. Acho que essa é a prova de história. Que legal. Então, parabéns à história aqui de novo na aula dica daquele... A equipe inteira na aula dica falou de muitos temas da prova, foi muito legal. Que legal, que bom, que bom. Então, eu espero que você também tenha ido bem nessa prova e fique ligado em todos os vídeos que a gente tem sobre todas as disciplinas do Enem 2017. Valeu!